Bom dia, irmãos. Muito bom estar com vocês mais uma vez, poder compartilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor, tá? O texto que está separado para a gente está no Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 20 a 25, que diz assim: Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual, na ceia, se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Muito bem. A gente tem aqui três momentos, né? O momento em que eles estão no caminho, né? Não se diz estão todos, mas com certeza Jesus, Pedro e João, tá? E Pedro não tinha percebido que João estava seguindo. E quando ele vê a João, né? Ele lembra da cena da última ceia em que João se reclina no peito de Jesus, como quem já diz: Poxa, mas você vai morrer, né? E Jesus pergunta quem era o traidor. João era um jovem, era um adolescente talvez, mas ele era um jovem, tá? Talvez o mais novo daqueles que estavam com Jesus. E a gente tem muitos comentários, muitos estudos que a respeito do texto falam talvez que fosse primo, mas não importa. Ele era um discípulo de Jesus, ele estava ali seguindo a Jesus, tá? E ele tinha um carinho muito grande, né? Ele via Jesus, né, como um líder, né? Via alguém, ele tinha carinho por Jesus, tá? Ele aprendia com Jesus, ele realmente era ele estava, né, aprendendo com Jesus a ser não só discípulo, mas homem, né? E quando Pedro pergunta, né, por que ele está com a gente? Qual é a dele? Né? Jesus dá uma resposta dura, né? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Nossa, que pergunta, né? Que resposta dura. Resposta... muitos diriam grosseira, né? Que a gente não esperaria de Jesus, no auge da sua misericórdia e do seu amor. Quanto a você, Pedro, me segue. Qual era a mensagem que Jesus queria passar com isso? Cada um tem a sua vida e a sua missão, né? E deixa João com a missão dele e você pega a sua e vem comigo. E depois tem interessante que se tornou um comentário na época, né, de que João não morreria. Mas lendo aí os comentários sobre o texto, né, realmente João foi um dos únicos, ou talvez o único, que não foi um mártir, né?
já morreu bem idoso, depois de ficar banido na ilha de Patmos, depois retornou a Éfeso, né? Ele foi um preso político, talvez, mas morreu já em Éfeso, já depois de ter escrito o Apocalipse, ter tido as revelações, enfim. E ele foi um dos que morreu de velhice. Morreu de velhice. Mas depois, no final, é que vem a parte mais interessante, né? As narrativas do Evangelho, eles contam o caminho, né? O caminho de Jesus, aquela vida de Jesus entre o batismo de João Batista até a morte, crucificação, ressurreição e aquele tempo que ele passou com os discípulos ali no pós-ressurreição até ser assunto aos céus, tá? E ele conta, e ele fala assim, se a gente fosse relatar um por um dos milagres de Jesus, iam ser tantos que não iam caber em todos os livros. Os livros não iam caber na face da terra. Talvez João tivesse já, além, né, do caminho de Jesus aqui em vida, mas os milagres que nós vemos todos os dias nas nossas vidas. O milagre de nós estarmos vivos, meus irmãos, frente a tudo isso que nós vemos hoje. O milagre de nós termos o prazer, sabe? O benefício de estarmos unidos como irmãos e sermos parte do corpo da nossa igreja, da Igreja de Jesus. E todos esses milagres que Jesus faz, realmente a gente não poderia contar, né? A minha vida, a vida de cada um de vocês aí, são os milagres diários nas nossas vidas que o nosso Deus, que Jesus Cristo faz conosco. Essa é a nossa mensagem de hoje. Foi muito bom. É uma mensagem que a mim falou primeiro, né? Quando li o texto, ainda não entendi muito bem, mas depois de reler e ler comentários, a gente entende, né? O quão precioso, quão preciosa é a palavra do Senhor para a gente, o tão bom é o alimento que ela produz em cada um de nós. Vamos orar para que nós possamos finalizar esse momento. Pai, em nome do Teu Filho, nós estamos aqui mais uma vez, recolhendo um pouco das lições da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque diariamente nós sentimos a Tua presença nas nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, abençoa os nossos queridos, os nossos parentes, a nossa igreja, Senhor, onde quer que eles estejam. Nos protege, nos guia, Senhor. Dá um rumo nesta situação que já completa mais um mês daqui a pouco e nós estamos aqui aguardando, Senhor, a Tua providência. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Até mais, até a próxima. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês, tá? E nós nos veremos em breve. Isso tudo vai passar. Até logo.